Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 10, né? 10 não, hoje é 12, domingo dia 12 de janeiro. E nós estamos aqui trazendo para você a lição de número 2, a necessidade da santificação. Esse hino que você acabou de ouvir diz: a ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Uma vida de santificação, louva, adora e busca servir somente ao Senhor. O texto de hoje, Isaías 6, de 8 a 13, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Uma leitura bem contundente, não é mesmo? Mas vamos lá. Qual o objetivo dessa lição de hoje? Alertar acerca do juízo na vida daqueles que optam por viver perversamente e ressaltar a necessidade de santificação independentemente de tempos ou épocas. Às vezes as pessoas querem buscar a santificação quando estão em apuros. Agora eu estou precisando me santificar porque as coisas estão ficando complicadas. Não. Nós precisamos viver uma vida de santificação sempre. Eu estava vendo hoje uma postagem e falando da situação do arrebatamento, né? Pessoas que estão na igreja, vivem na igreja, mas não são convertidas. Para elas, tanto faz. O mundo é a mesma coisa. A igreja se torna apenas uma opção de um lugar para ir. E foi muito bom o show que apresentaram, mas não é assim. Então vamos à nossa lição. Como visto na primeira lição, os capítulos 1 e 2 do livro apresentam Isaías, o profeta. O bloco maior, capítulo 1 a 6, dará uma visão mais ampla acerca da condição do povo de Judá, revelando a hipocrisia em que viviam, envolvendo-se em rituais religiosos sem a verdadeira devoção. Então, note aí que a nossa leitura diária, desde segunda-feira, vem falando sobre Isaías capítulo 3, depois o 4, o 5 e o 6, terminando com a leitura que nós fizemos do capítulo 6, versos 8 a 13.
O tema que está presente nestes capítulos é o da santificação. Inicialmente, temos que o orgulho do homem será abatido, capítulo 2, e que o dia do Senhor virá, capítulo 3 e 4. O capítulo 5 narra a parábola da vinha má e revela através de ais a manifestação da ira do Senhor. O chamado do profeta acontece no capítulo 6, que tem como assunto central a santidade de Deus, bem como o reconhecimento da pecaminosidade pessoal do profeta. Esse encontro transformará o homem de Deus em um mensageiro corajoso e disposto a proclamar a mensagem divina. No texto há um convite claro à conversão e um clamor ao arrependimento genuíno. Olha só, realmente, palavra dura essa que nós lemos no capítulo 6, né? Então, Isaías tem a responsabilidade de passar essas informações, e elas são duras e servem para nós, não apenas para aquele tempo. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O Senhor será exaltado. Isaías 2, 1 a 22. A expressão naquele dia é repetida em 2, 11, 3, 7, 18 e 4, de 1 a 2. A ideia geral é a de que o reino do Senhor será estabelecido numa época por vir no cimo dos montes e de que o povo de Deus terá a missão de servir como um condutor das nações ao Senhor. Assim, Israel é tratado como um povo sui generis, que receberá muitas nações, ensinando-as a andar por suas veredas, sendo convidado a estar sob a luz do Senhor. Então você vê aí coisas daquele tempo, mas que chamam a nossa atenção, porque o povo continua do mesmo jeito. O povo continua longe do Senhor, agradando ao seu próprio eu, a carne, esquecendo a vida espiritual. Em síntese, temos que o futuro do reino do Senhor inclui 3 elementos: o povo de Deus, o templo de Deus e a paz de Deus. O povo de Deus iria abranger povos de todas as nações. Eles viriam de todas as partes para Jerusalém, o lugar do templo e o centro do propósito de Deus. A instrução que o povo receberia da palavra de Deus resultaria em paz eterna em todo lugar. Quando Jesus voltar e levar a igreja, aí sim nós vamos ser reunidos de todos os lugares para aquele grande momento onde estaremos vivendo a paz que só existe nos céus. Isaías apresenta uma séria exortação contra o orgulho e o sincretismo religioso. Ele reconhece, primeiramente, a sentença de Deus contra Judá. Enumera as acusações, anuncia novamente a sentença e faz ligação com uma elaborada descrição do dia do Senhor. E será um dia muito gostoso para os salvos, mas terrível para aqueles que brincaram com Deus. A altivez do homem, sua arrogância, a idolatria concorrem com a adoração ao Senhor. É como se construíssem bloqueios para suas veredas, impedindo o homem de chegar ao pleno conhecimento de Deus.
Isaías é categórico ao afirmar que somente o Senhor será exaltado naquele dia. Olha só, quantas coisas, né? O conselho do capítulo 2, verso 22, não pode ser preterido. Se afaste do homem cujo fôlego está em suas narinas. Por que se afastar? Para não comungar com o que Deus condena, para não se tornar avarento e para não criar ídolos no coração. Afinal, somente Javé deve ser exaltado. Somente Deus deve ser exaltado. Não podemos exaltar deuses, como muitos estão fazendo. E existem crentes criando deuses para si. O segundo momento da nossa lição: julgamentos e exortações. Isaías 3, do verso 1 até o capítulo 5, verso 30. Depois de ter convocado o povo ao arrependimento, o profeta pronunciou o julgamento do Senhor sobre os líderes da nação. Aqueles que haviam se beneficiado de práticas desonestas seriam cortados. Em seguida, Isaías declarou o julgamento de Deus contra as mulheres de Judá, que se exibiam cheias de orgulho com adornos elaborados. Deus prometeu tirar delas a dignidade na qual elas tão firmemente confiavam. As palavras de Isaías prenunciaram o discurso de Paulo quando ele lembrou às mulheres de que retidão e boas obras eram muito mais importantes que adornos externos. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Futuramente, por intermédio do renovo do Senhor, o reino de Deus seria estabelecido. Então, vê aí, o orgulho o que faz? O importa é a aparência, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E há um texto que diz que são sepulcros caiados, por fora belos, enfeitados, por dentro apenas podridão. A parábola da vinha má retrata o povo de Deus como sendo de coração endurecido, que retribui com espinhos aos cuidados e amor oriundo do alto. Ela termina com a constatação do fruto mal produzido pelo povo. Nada se diz de castigo. Significa que, provavelmente, há uma trégua e que a conversão ainda é possível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto há possibilidade, porque um dia terminará. Quantas pessoas estão confiando em promessas depois da morte? Mas a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esta longa sessão encerra com os 6 ais contra a nação, um discurso tipicamente de julgamento. Isaías condena os opressores que, de maneira egoísta, aumentavam suas propriedades às custas de outros. Condena os bêbados que viviam apenas para fartar-se de bebidas fortes e festejar. Repreende aqueles que testaram a Deus. Reprova os de moral distorcidas, que clamavam o bem de mal e o mal de bem. Condena os que exaltavam a si mesmos. Admoesta os oportunistas que tiravam os direitos dos indefesos. Quantas coisas!
A condição de todo Israel era singular. Os líderes da nação, as mulheres e o povo não se importavam com seu comportamento. Mesmo o anúncio do renovo e as manifestações misericordiosas do Senhor não foram suficientes para que houvesse arrependimento e santificação. Olha só, tem nada a ver. O que tem? Foi só isso, uma coisinha à toa, não é mesmo? Eu só não fui à igreja, eu só dei uma passada lá naquele carnaval, naquele festival, naquele show. O que tem? São palavras que a gente ouve, pessoas que estão dando pouca importância para a seriedade do Evangelho. Vamos ao terceiro momento da nossa lição. O chamado de Isaías e a santidade do Senhor. Isaías 6, de 1 a 13. Em 739 a.C., ano da morte do rei Uzias, o profeta recebeu uma visão poderosa de Deus e duas coisas ao mesmo tempo. São evidenciadas nesta experiência a majestade plena de Deus e a pecaminosidade do homem. O toque do serafim sobre a troca de Isaías representou a purificação que Deus estava lhe concedendo de todo o pecado. Deus não quer e não vai usar instrumentos para seu serviço que não estejam limpos. Estando puro, ele respondeu prontamente, lá no verso 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa manifestação marca o momento decisivo da aceitação do chamado profético. A passagem enfatiza a importância da purificação e da disposição em servir, convidando-nos a refletir sobre nossa própria resposta ao chamado divino. Então, o que é essa purificação? É abster-se das coisas negativas, afastar-se do mal, deixar de praticar aquelas coisas do mundo e viver uma vida de santificação, uma vida espiritualmente pura. A santidade de Deus, proclamada de forma tríplice, verso 3, sinaliza a sua transcendência absoluta para a distância entre ele e os mortais. Por um lado, e para sua alteridade, o fato de ele ser se diferente, outra coisa em relação a nós. Por outro lado, a santidade de Deus, dessa forma, se torna uma expressão da perfeição do seu ser, a qual transcende todas as criaturas. Importante observar que essa tríplice declaração, santo, 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 é repetida em Apocalipse 4:8, e que nenhum outro ser, ou melhor, nenhum outro atributo do Senhor é declarado desta forma. A mensagem inicial que Deus transmitiu por meio de Isaías proclamava a falta de compreensão do povo. Eles iriam persistir em seu pecado, sem ser capazes de ver, ouvir ou entender o propósito do Senhor para suas vidas. A repetição da ideia de que eles ouvirão, mas não entenderão, ressalta a tragédia da incredulidade. A angústia do profeta é retratada no verso 11. Até quando, Senhor? Uma pergunta que ele faz. O povo obstinado sofrerá grande desolação, mas também
há uma promessa de remanescente. A semente do carvalho, verso 13, indica que, apesar da devastação, sempre haverá um grupo fiel que permanecerá e que será capaz de brotar novamente. Eu fico observando quantas plantas você corta e ela brota de novo. Você corta e ela torna a brotar. Oportunidades que Deus dá àqueles que estão cada dia mais se afastando do Senhor. O homem quer viver a luxúria do momento. O homem quer viver o prazer da carne. Ele se esquece que o maior prazer está em servir a Jesus. E o hino diz: compensa servir a Jesus mais e mais. Vamos para a conclusão. Os capítulos 2 a 6 da obra convergem para uma mesma direção, condenando o agir falacioso e pernóstico do homem, a indiferença para com o dia do Senhor, atrelada à falaciosa ideia de que tudo ficará por isso mesmo, tem induzido as pessoas a um distanciamento contundente da presença de Deus. É imperativa a compreensão de que a intensidade do processo é proporcional ao valor do propósito. Coisas de valor inestimável pressupõem esforços e dedicação consistente. Pois é. Então, a gente vê aqui, nada, esse mundo vai acabar para aqueles que morrem. Estão fazendo projeções para daqui a 300, 400 anos. Pode até chegar lá, não sei. Eu espero que Jesus volte bem antes. Mas o homem acha que morreu, acabou. Não. Morreu, continua. O corpo morre, o espírito não. Interfere-se, neste caso, a necessidade precípua de uma vida de santidade. Não se deve declarar uma coisa e ser outra ou demover a realidade por imitação. Sproul comenta que distorcemos a verdade do Senhor e reconfiguramos nosso entendimento acerca dele de acordo com nossas próprias preferências, ficando com um Deus que é tudo exceto santo. Mas o Deus verdadeiro é santo e também é tudo. Uma vez que sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14, temos o desafio de um viver incólume, consciente e que olha para a eternidade como algo inestimável, que não se pode desprezar ou perder independentemente dos desafios dos tempos. Devemos permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar só para Jesus. Mas o mundo está olhando para tudo, menos para Jesus. Finalizando, para pensar e agir. No que se refere ao dia do Senhor, qual tem sido sua expectativa e como isso tem impactado sua vida hoje? Qual é o dia do Senhor? Para muitos, o dia do Senhor é o momento em que ele vai se encontrar com Deus. É o dia de ouvir as verdades do Senhor. Segundo, as exortações, sobretudo no capítulo 5 de Isaías, revelam o conhecimento do Senhor acerca do coração do homem.
suas motivações e intenções mais escondidas. Aqueles ais se aplicam a você? Descortinam sua vida? Expõem seu coração? Sério, né? Pois é sério mesmo. Como está a minha, a sua, a nossa vida? Estamos andando nos caminhos do Senhor ou estamos apenas andando do lado de fora, olhando para dentro? Eu não estou aqui, mas eu estou pertinho. Como algumas pessoas dizem, não, eu não tenho ido à igreja, mas eu leio a Bíblia. De que adianta você ler a Bíblia se você não pratica? Terceiro, seu conhecimento de Deus tem impulsionado a vida escorreita, isto é, correta e de santidade? Você tem vivido uma vida de santidade? É importante nós olharmos para isso. Às vezes, pequenas coisas nos afastam de Deus. Que nós possamos nos colocar sempre na dependência do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, tão importante para nós, que vem nos mostrar o quanto precisamos nos santificar para andarmos do lado do Senhor, para estarmos diante do Senhor, para fazermos a Sua vontade e te servir como o Senhor quer. Ó Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortalece, Pai, a nossa fé. Dirige os nossos passos, Senhor, de maneira que andemos em retidão, de acordo com os teus propósitos. Te agradeço, Deus, pela cirurgia da Érica. Já está em casa, Senhor. Agora que ela seja paciente para as dietas que ela tem que fazer, para que tudo dê certo, que tudo seja como planejado, Deus. Abençoa a sua vida. Também queremos te agradecer e clamar por toda a nossa família, todos os integrantes da nossa família, Senhor, abençoando-os, fortalecendo-os, dando-os entendimento e discernimento para compreender os teus ensinamentos, compreender a tua palavra, Senhor. Que possamos buscar uma vida de santificação, sem a qual nós não estaremos andando certo, Senhor. Te pedimos, Deus, pelas tuas igrejas, pelos pastores, líderes, pelos missionários. Abençoa-os, ó Deus, na proclamação do teu evangelho puro, com dignidade, com seriedade e sinceridade. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos mais uma melodia. Triste e sombrio foi meu viver. Longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho obter, junto de ti, Senhor. Eu venho a ti, Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor. Nele encontramos a santificação. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD em casa. Nossa EBD com você. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de estarmos buscando a casa do Senhor para adorarmos ao Senhor. Mas aproveite o dia com seus familiares, se alegre
uma comunhão pura entre a família, sirva ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Logo mais, às 19h30, vá à casa do Senhor. Não fique em casa, não. Vá para a igreja, junto com os demais irmãos, louve ao Senhor, se abrace, se alegre naquele momento puro de comunhão, de santificação. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus.